Então, Laís, depois desse discurso todo, conte para nós, qual a melhor aula online do mundo? A nossa. E além da nossa, Sim. qualquer aula que seja dada por uma pessoa que goste do que está fazendo para atingir os objetivos do aluno que a procurou. Exato. Simples assim. Viemos com esse papo, né? Acabamos uma aula agora há pouco e continuamos uma discussão super saudável e importante, que é, nós estamos atingindo um objetivo não só nosso, de alimentar a nossa arte, de alimentar a nossa paixão, mas também estamos atingindo os objetivos dos alunos de alimentar não só aquilo que ele veio nos procurar, mas também outro, que é o pessoal também, é o terapêutico. E posso que na dizer verdade mais? vem de tabela, né? Vem por tabela. Exatamente. E o terapêutico que é uma hora que a pessoa consegue desenvolver e se soltar, e coisas que de repente no trabalho dela ela não consegue fazer. E ali com a gente ela consegue desenvolver de forma livre, sem julgamento, sem ninguém falar se é certo ou se é errado, mas para buscar atingir o objetivo dela. Às vezes a pessoa é um executivo e ele precisa melhorar a desenvoltura para falar em reuniões ou ter mais firmeza. Como que eu consigo me portar? Como que eu consigo desenvolver uma apresentação melhor para que isso aconteça? E a gente utiliza do nosso conhecimento artístico para formatar uma aula para que ele consiga atingir o objetivo dele, não o nosso. Além da técnica, se ele quiser, ele leve isso para o trabalho dele. Que música que ele pode pôr na apresentação dele que vai prender o aluno, no caso, né? Falando sobre a música. Que tipo de postura, que tipo de movimentação corporal vai prender a atenção dos alunos e como ele desenvolve isso. A discussão começou a partir disso, porque durante uma aula, de repente nos vimos falando sobre postura. A Laís é formada em dança e consciência corporal, e eu também trabalho muito com corpo e dança e música nos meus espetáculos. E nos vimos falando com uma das alunas a importância de observar o próximo. No caso, estávamos dando uma aula de boi, da dança, né? Além de falar das tradições, história, cultura, estamos falando sobre os movimentos possíveis na dança ligados com a música. De repente, nos vimos falando do celular. A importância de observar o próximo. Quando uma pessoa está ao celular, deixa eu virar aqui, olha a postura. Isso aqui, a pessoa ela se torna... ela fecha. Ela se fecha, ela se torna negativa a ponto de parar de enxergar em volta. Então, assim... E perde a credibilidade. Exatamente. Com isso, né? Então, a partir dessa aula, mostramos a possibilidade do aluno a olhar o em volta de uma outra maneira, entendeu? De começar a andar aqui, expansivo, né? Olhando para frente, com firmeza, exatamente. Então, assim, de repente uma aula de arte e cultura se transforma numa aula de uma evolução pessoal, sabe? Então, eu acho que é isso. Por isso que estamos dizendo aqui da melhor aula online do mundo e brincamos de ser a nossa, que eu também concordo, mas em relação a ir além. A aula online tem essa possibilidade, né? Como ela é particular, ela é mais individual, mesmo as aulas em grupo, a aula online te possibilita oferecer coisas novas. Uma delas é essa, né? A pessoa, primeiro, que ela está na casa dela, no âmbito de segurança, sabe? Então, assim, de conforto. Então, existem muitas possibilidades. Eu acho que é uma nova... né? É uma maneira de explorar melhor e entender que essa aula online, ela não só veio para tapar um buraco, mas ela veio também para somar para com o que já existia anteriormente. Correto? Corretíssimo. Então, quando vocês forem procurar uma aula online, mesmo que não seja a nossa, busque um professor que tenha essa gana de ensinar não só aquilo que ele tem como conhecimento. Uma aula de inglês, eu vou procurar um melhor professor de inglês. Mas se ele não tiver ali um conhecimento um pouco mais amplo sobre o assunto, sobre cultura, sobre qualquer outro assunto, você vai ficar só naquele beabá do inglês. De repente, você pode aprender várias outras coisas, como nessas aulas que a gente tem dado. A gente tem dado aula ao mesmo tempo que de dança e de música, a gente tem dado aula da música e a dança para com a vida. Exato. Né? Como melhorar isso e também de cultura geral. Exato. Então é isso. Beijos. Beijo. É isso. Se inscreva, esquecemos, né? Não será que precisa? Porque todo mundo faz, né?